Boa noite a todos os meus amigos que estão me assistindo. Eu sou o Jason Martins e estamos fazendo um vídeo nesse programa Futebol e Realidade que fala sobre repercussões principalmente relevantes a clubes cariocas. Eu prometo agora fazer a partir de agora vídeos e toda quinta e sexta-feira para falar sobre futebol carioca principalmente, mas também reservar um pedacinho também para falar sobre até mesmo outros clubes que estejam em competições, clubes do Norte e Nordeste e também clubes mineiros. Por quê? Porque clubes nordestinos, clubes mineiros e até mesmo os clubes do Sul, eles não têm nenhum espaço na mídia em geral, nem na TV aberta nem fechada. Então esse espaço aqui é para você que está me assistindo em todo o país para falarmos sobre futebol. Quem sabe no canal, se atingir uns 100 inscritos e eu fazendo aos poucos fazendo uma estrutura melhor, nós poderemos ter lives dentro de uns 4 meses. Teremos assim, próximo ao campeonato, quando tivermos no Campeonato Brasileiro, comprar uma câmera, um microfone para que possamos fazer lives e falar sobre futebol juntos. Mas por enquanto vou fazendo vídeos para postar no YouTube e também ficam disponíveis na minha página pessoal no Facebook. Vamos lá falar sobre dois clubes que vão jogar, times que vão jogar amanhã. Primeiro vamos falar do Flamengo. O Flamengo vai jogar amanhã pela Recopa Sul-Americana, que exatamente é a competição entre dois jogos de ida e volta entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores da América, que no caso o campeão foi o Independente Del Valle de Quito, Equador, e o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores da América. O primeiro jogo na semana passada, na quarta-feira, foi 2-2, com gols de Bruno Henrique, que provavelmente dificilmente se recuperará depois da contusão que ele sofreu ao fazer o primeiro gol do Flamengo. Então pode ser que provavelmente o ataque amanhã, como o Flamengo vai jogar em casa, o Flamengo não vai realizar a mesma estratégia que ele fez na semana passada de começar com 3 centrocampistas, mas ele provavelmente vai começar com Pedro e Gabigol no ataque. Pedro no lugar de Bruno Henrique, mas a faixa de campo que o Pedro irá ocupar é uma faixa de campo do centro próximo à grande área, tá? E o Gabigol jogará mais do lado de campo, para até mesmo dar mais velocidade e profundidade ao ataque flamenguista para manter a verticalidade. Então, o time de amanhã do Flamengo será Diego Alves, Rafinha. O Rodrigo Caio não volta de modo algum para o jogo de amanhã. Então quem vai jogar será Gustavo Henrique e Léo Pereira, com Felipe Luiz de lateral esquerdo. O Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro no ataque. O técnico é o JJ. Então, sendo que nosso técnico é o JJ, nós confiamos que ele vai colocar um time bastante vertical, jogando de forma ofensiva. Sendo que existe um detalhe: como o primeiro jogo foi empate em 2-2, o Flamengo, independente de qual seja o tipo de empate, o Flamengo ele não pode empatar. O Flamengo, para ser campeão, ele tem que ganhar o jogo. Não existe outra opção. Esse critério de gols fora de casa valerem mais, isso não vale para a Recopa Sul-Americana. Isso vale para a Sul-Americana, isso vale para as fases preliminares e as fases de oitava até a semifinal da Libertadores, mas não vale para a Recopa Sul-Americana. Empate em 0-0, pênaltis, empate em 1-1, pênaltis, 2-2 e 3-3 e assim por diante. Qualquer empate é pênalti. Tanto o Del Valle quanto o Flamengo, eles têm que ganhar os seus jogos para serem campeões da Recopa. Só isso e nada mais. E vamos abrir espaço, sendo que os cariocas não irão jogar esse meio de semana, e nós vamos abrir espaço para o Internacional de Porto Alegre, que joga amanhã contra o Tolima, e esse jogo será, no caso, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro jogo da semana passada foi 0-0
entre Inter e Deportes Tolima. Amanhã o Inter terá que ganhar o jogo. Por quê? Porque o critério para o gol marcado fora de casa, para esse confronto da fase preliminar da Libertadores, ele vale. Ou seja, o Internacional ele não pode sonhar em tomar gol. Não pode. Ele tem que ganhar seu jogo. Ganhar o jogo é obrigação. E nenhum empate para o Inter de Porto Alegre serve. Porque aí a decisão em 0-0 vai para pênaltis. E a decisão e o empate tendo gols, simplesmente quem levar a vaga é o Deportes Tolima. Ou seja, a Inter trate de ganhar o jogo, tá bom? Por exemplo, a escalação do Inter de Porto Alegre para o jogo de amanhã, a provável escalação do Inter de Porto Alegre para o jogo de amanhã é provavelmente, deixa eu ver aqui, Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre, provável escalação. Marcelo Lomba, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Wendel. Damian Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso e D'Alessandro. Guerreiro e Patrick. Essa é a provável escalação do time do Inter para o jogo de amanhã contra o Deportes Tolima. Mas como o Inter precisa fazer gol e precisa ganhar o jogo, na minha opinião, uma opinião pessoal, tá? A escalação de amanhã será Marcelo Lomba. Esqueci um detalhe: Marcelo Lomba, Rodinei, que é um lateral muito mais ofensivo que o Heitor, mas o Heitor ele é melhor lateral do que o Rodinei. O Rodinei tem muita força física, vai ao ataque, mas ele tem. Só que o Heitor, em termos de fundamento de lateral, é melhor, mas só que o Inter precisa ganhar o jogo, então será Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fux, porque Moledo está machucado, Vitor Cuesta e Wendel. Damian Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso e Bruno Bosquilha. D'Alessandro e Guerreiro, esse será o ataque do Inter de Porto Alegre. O técnico é o Eduardo Cudê, o argentino, que foi campeão do Racing em 2018, se eu não me engano. Por isso que ele foi contratado para o Inter. Então o Inter não pode nem pensar em empatar o jogo, porque senão o empate com gols perde a vaga. E isso pode ocasionar a perda de emprego do Eduardo Cudê. Entendeu? Diferente do Flamengo, que se perder a Recopa Sul-Americana não vai alterar o preço do dólar. Já o Inter, o Cudê está começando um trabalho e agora é que ele talvez vá começar a soltar um pouco mais o time, porque o Cudê, quando começou o trabalho, começou com 4 volantes. Agora ele vai estar usando mais os meias, colocando o Bruno Bosquilha no lugar do Patrick, está soltando mais o D'Alessandro para fazer o trabalho de enganche. O time do Inter está um pouco mais solto do que nos primeiros jogos de trabalho do Cudê, tá? Então por isso que amanhã, como vai precisar ganhar o jogo, o Inter ele tem que ir para cima e eu aposto que será essa escalação que eu falei para vocês, tá bom? E falando sobre mais um detalhe sobre o assunto, e como é que está exatamente a queda de braço entre Flamengo e Rede Globo de televisão? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu até já falei com amigos meus, mas que poucas pessoas abordam. Essa questão do Flamengo querer 81 milhões de reais para disputar apenas o Campeonato Carioca é tipo uma tática do vizinho pegar
e simples, o vizinho não, do dono de um imóvel, você mora no imóvel alugado e você tem um contrato com o vizinho. Chegar mais ou menos, terminou o contrato, chega lá o vizinho falando que o aluguel ele vai simplesmente pegar e dobrar de preço, sendo que pela lei não pode dobrar de preço. Mas como o contrato está terminando e o dono do imóvel ele pode fazer o que ele quer, ele vai exatamente, se você não vai aceitar a proposta de dobrar o valor do aluguel só porque está mudando o contrato. É a mesma coisa que está acontecendo com o Flamengo. Por que isso? Porque a briga do Flamengo, abre aspas, é com a Globo, mas quando foi fechado o negócio lá atrás do Carioca, a Globo fechou o pacote com a federação. Numa época em que todos os clubes estavam com o Pires na mão. Todos eles. Até o Flamengo. Em 2016. Agora que exatamente acabou o contrato em 2019 e o Flamengo não está mais com o Pires na mão porque ele ficou de 2013 pegando o time medíocre, não gastando mais do que arrecada e ainda aumentando sua arrecadação, né? Agora o Flamengo hoje ele está numa condição de negociar diretamente com a emissora de TV. Só que tem um problema. Os clubes, todos os outros clubes grandes, os outros três grandes, como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, todos estão com o Pires na mão e são dependentes exatamente do dinheiro da TV, que exatamente é negociado por meio da federação. Então, essa é uma forma do Flamengo tirar a Federação Carioca da jogada para fazer as negociações dos direitos de TV. Porque até a Federação Carioca intermedia os direitos de TV para o Campeonato Brasileiro e para as outras competições. Então, por isso que o Flamengo ele está endurecendo o jogo com a Globo. Não por causa da Globo em si, mas pelo que a Globo representa, que é o quê? Que a Globo ela só aceita negociar com a federação. A Globo ela centraliza, ela ajuda a Federação Carioca a centralizar o seu poder na mão, o que faz com que os clubes tanto grandes não percam, continuem com o Pires na mão, quanto os pequenos que eles não mais se desenvolvam. Porque o que acontece? A federação ela se arroga de estimular o futebol para os clubes menores, quando na verdade os clubes menores vão ficando cada vez menores porque vão perpetuando a sua ditadura, vão perpetuando o seu poder, instaurando uma ditadura que dura já anos. Por exemplo, o presidente da Federação Carioca, ele foi presidente do Bangu. O que ele fez pelo Bangu? Nada. E cada dia que passa, o Bangu fica mais pequeno. E estamos falando de um Bangu que tem a história, que foi campeão da Taça de Prata de 66, do qual surgiu a família que é muito famosa em São Paulo. A família da Guia. Domingos da Guia, que foi zagueiro, pai de Ademir da Guia, o Divino, que fez história principalmente na academia do Palmeiras da década de 60, 70. É desse Bangu que nós estamos falando, que infelizmente clubes como Bangu, como América, como Americano de Campos, Olaria e outros, eles simplesmente estão, com essa política da federação, eles estão condenados ao extremo ostracismo. Tá? Então vamos encerrar por aqui a conversa de hoje, e eu prometo que se vocês derem sugestões, vai estar um link, né, vai estar o link também eu vou colocar esse vídeo no meu canal Futebol e Realidade, tá? E se vocês quiserem dar uma sugestão sobre clubes, sobre casos que deveríamos discutir, que são fora das quatro linhas, mas que afetam diretamente o rendimento dentro de campo e até mesmo a nossa sociedade brasileira como um todo, se vocês quiserem dar sugestões para novos vídeos, vocês podem colocar na caixa de comentários, tá bom? Um abraço para todos vocês e que sexta-feira a gente se encontra. Saudações!